Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, véspera de feriadão, dia da criança que existe dentro de vocês, de cada um de nós, afinal, brincar e sorrir é muito bom, né? Mesmo quando a gente é adulto e tem aí muita responsabilidade. Então, vocês ontem receberam um convite, um recadinho que eu deixei lá na plataforma, né? Aqui na plataforma, que a gente hoje vai ter o nosso momento também no Meet, em que a gente vai brincar um pouquinho, assim como a gente fez na terça-feira, em comemoração à Semana das Crianças, tá bom? Semana que vem tem feriado pra gente, né? A gente vai ter uma semana menor aí. E para começar a nossa aula de hoje, né, as atividades estão mais curtinhas devido à nossa brincadeira. A gente vai dar continuidade à nossa aula de matemática, né? Continuando na página 11. Não é nenhuma novidade para vocês, né? É só mais enriquecedor, porque a gente já viu e já tem algumas informações nas folhinhas que vocês receberam, porque a gente deu uma adiantada enquanto a apostila não chegava, tá bom? Então a gente vai dar continuidade sobre o que falamos ontem. Então lá na página 11, a gente vai falar sobre as frações unitárias. As frações unitárias são as que representam a parte de um todo. Vamos ampliar nossos conhecimentos sobre frações, aprendendo a ler e a escrever frações, cujo numerador é igual a 1. Para isso, vamos pensar em um exemplo. Eu tenho uma barra de chocolate para dividir igualmente entre alguns amigos. O tamanho do pedaço de chocolate que cada um receberá vai depender da quantidade de partes em que vou dividir a barra, ou seja, da quantidade de amigos com quem irei dividi-lo. Vamos ver algumas formas em que o chocolate pode ser dividido igualmente, tomando uma parte nessa divisão? Então, abaixo a gente tem aí uma representação dessa barra de chocolate que a nossa amiga aí quer dividir com seus colegas, tá bom? Então, aí embaixo nós temos a divisão em 2 partes iguais, 3 partes iguais, 4 partes iguais, 5 partes iguais, dando continuidade lá atrás que a gente já vai ver. Então, a gente tem aí as partes iguais, a representação da fração e a leitura da fração. Então, na primeira aí nós temos 1/2, em que a gente lê 1/2 ou metade, 1/3 ou a terça parte, 1/4 ou a quarta parte, 1/5 ou a quinta parte. Dando continuidade na página 12, nós temos aí, ó, 1/6 ou a sexta parte, 1/7 ou a sétima parte, 1/8 ou oitava parte, 1/9 ou a nona parte, 1/10 ou a décima parte. Então, a gente tem aí a representação de como esta barra pode ser fracionada, dividida, ok? Na sequência, percebi que quanto mais amigos eu dividir o chocolate, menor será o pedaço que cada um receberá. Então, 1/10 da minha barra é menor que 1/2, né? Porque eu dividi, ao invés de dividir apenas em 2, eu terei que dividir em 10. Então, a gente olha assim, poxa, 10 é maior que 2. Mas neste caso aí, 10 foi o número máximo de vezes que ela dividiu. Se ela tivesse simplesmente quebrado ao meio, seriam apenas 2 pedaços, certo? Aí nós temos um exercício resolvido, tá? Em que a gente vê aí usando peças de um tangram, tá? O tangram é um quebra-cabeças geométrico chinês que possui 7 peças. 2 triângulos grandes, 2 pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo. Observe o uso das peças do tangram para formar um quadrado. Então, tem aí algumas perguntinhas e o que foi feito aí para solucionar esses problemas.
Para resolver a questão, vamos sobrepor as peças do Tangram e verificar quantas são necessárias para obter a outra em cada um dos itens. Então, aí, para formar um quadrado, ele usou dois triângulos, tá? Sobrepondo os dois triângulos menores ao quadrado, verifique-se que são necessários dois triângulos pequenos para obter o quadro vermelho. Então, ó, como cada triângulo equivale a metade do quadrado, a fração que representa essa relação é 1/2, tá? Então, nós temos o exemplo aí na letra C. Usando apenas peças do triângulo roxo para sobrepor o quadrado, verifica-se que são necessários 4 triângulos roxos para formar esse quadrado inteiro. Como foram necessários 4 triângulos grandes para formar o quadrado inteiro, a fração que representa cada triângulo em relação ao quadrado é 1/4, ou seja, para formar um quadrado maior, eu precisei de 4 triângulos, tá? Respostas. Na letra A, são necessários 2 triângulos pequenos para obter o quadrado vermelho. Na letra B, 1/2. Na letra C, são necessários 4 triângulos roxos para formar o quadrado inteiro. Letra D, 1/4, tá? Aí a gente vai para a parte prática. No questão 11, cada círculo a seguir representa um inteiro e foi dividido em partes iguais. Compare as frações escritas em cada círculo com as afirmações de Paula e escreva na conclusão se elas são verdadeiras ou falsas. E as que estiverem falsas, vocês vão explicar tornando-a, né, uma afirmação verdadeira. Então, nós temos aí, ó, a representação da fração no círculo. No primeiro círculo, vamos fazer esses juntos. No primeiro círculo, eu dividi o meu inteiro em quantas partes? 2 partes, né? 1/2 e 1/2. Então, ó, a afirmação de Paula é a seguinte: o círculo foi dividido em 2 partes iguais. Então, cada uma das partes representa metade do círculo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque o círculo foi dividido ao meio, ficando com 2 partes iguais. Então, aonde está a conclusão, você vai escrever verdadeira, tá? Verdadeira. No segundo exemplo, nós temos aí, ó, um círculo que foi dividido em 4 partes iguais, tá? A figura mostra isso. Na afirmação de Paula, o círculo foi dividido em 4 partes iguais. Cada uma das partes representa a terça parte do círculo. Opa! Se ele foi dividido em 4 partes iguais, como que ele pode estar representando a terceira parte do círculo? Então, essa resposta está, ó, errada. Então, a gente vai justificar aí. Como? Vocês vão deixá-la correta. Vocês vão escrever falsa, pois cada uma das partes representa a quarta parte. Não foi dividida em 4? Se fosse em 3, a afirmativa estaria correta, mas foi em 4. Então, vocês vão colocar falsa, pois cada uma das partes representa a quarta parte, ok? E vocês vão fazer assim com as outras. Questão 12. Em cada figura a seguir, pinte a parte que representa cada fração da figura inteira. Então, a gente tem aí na primeira figura 1/4, 1/9, na segunda e na terceira 1/3. Na questão 13 da página 16, vocês vão completar o quadro com as informações que faltam. Por exemplo, na primeira fração, eu tenho aí a representação gráfica, eu não tenho a fração escrita e tenho como que se lê. Então, o que vocês vão completar aí? Com a fração, porque ela não está escrita. Na segunda representação,
Eu tenho a figura, eu tenho a fração, mas eu não tenho como leio. Então, vocês vão escrever. Na terceira representação, eu tenho a figura, né, a imagem, mas eu não tenho a fração nem como se lê. E assim sucessivamente, vocês vão completar com as informações que estão faltando, até todas ficarem completinhas, com a representação pintada ou escrita, tá? Como que se lê. E fechando na página 17, questão 14, qual fração representa cada parte do inteiro destacada nas figuras abaixo? Vocês vão completar aí. O primeiro, eu tenho um inteiro e ele não foi dividida. Então, eu tenho 1/1, né? Eu tenho um inteiro. Na segunda representação, o meu inteiro foi dividido em quantas partes? 2. Então, eu tenho 1/2, tá? E assim sucessivamente até completar o restante aí das imagens, tá bom? Beijos, volto daqui a pouco com as correções. Tchauzinho!